Estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, programa produzido aqui pela TV Sete Lagoas, vai ao ar no canal 9 da NET, vai também ao ar pela nossa página, nosso portal da internet, que é o www.setenews.com.br. Temos também a outra opção, que é o nosso aplicativo Sete Lagoas Play. Você nos acompanha no nosso aplicativo, no nosso portal, também na TV, e esse programa também agora com a parceria TV Com BR, TV Com BR está no ar agora também pela Oi TV. Estamos juntos com você também, Brasil afora, levando o nosso conteúdo, levando a nossa informação através desta nossa entrevista, que na verdade é um grande bate-papo. Aqui, você nos acompanhando vai ficar por dentro de coisas super interessantes, e é sempre bom a gente estar cada dia com convidados novos. Nosso programa sempre tem o oferecimento da Vivo Fibra, a internet via fibra ótica que realmente funciona, e também da 5bits, empresa de soluções para a internet. Se você quiser contratar, é só entrar no site das empresas e fazer o seu contato. Nós estamos recebendo aqui hoje um grande amigo nosso, ele que é publicitário, e além de ser publicitário, também é um esportista de primeira mão e tem aqui uma grande experiência com voo livre, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Afinal de contas, agora chegando o final de ano, chegando as férias, chegando a época de muita gente, principalmente quem estuda e não trabalha, tem um tempo para curtir um pouco. Nós vamos dividir em dois blocos, vamos falar sobre o voo livre e vamos falar também, que é a profissão dele, publicitário. Vamos falar sobre internet, sobre rede social e dar dicas para você, para que você possa se dar bem aí na rede mundial de computadores. Prazer estar recebendo você, Darlan. É uma satisfação muito grande para mim. Eu sei que você tem atuado bastante aí nessas duas coisas que eu falei, e a gente vai aproveitar um pouco da sua experiência aqui para levar para as pessoas. Sinta-se à vontade. Obrigado, Santiago. Eu agradeço pelo convite mais uma vez, E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse esporte tão bacana que a gente pratica na Serra de Santa Helena, aqui em Sete Lagoas. Só para resumir aqui, a gente está na cidade de Sete Lagoas, tem aqui a Serra de Santa Helena, e lá tem um local, todo final de semana o pessoal está lá voando, Está lá descendo a serra, e realmente é um espetáculo, Para quem não é praticante, fica assistindo ali, realmente é muito bonito. Agora, para quem pratica, deve ser uma sensação maravilhosa. Queria que você falasse um pouco primeiro do local ali, como é que funciona. Tem uma equipe, como é que funciona? Sim, existe hoje em Sete Lagoas, o Clube de Voo Livre de Sete Lagoas é o clube que eu faço parte. Eu sou vice-presidente do clube, o presidente é o Rogério Faria, que é piloto também. E existe uma associação nacional que homologa as nossas habilitações. Para ingressar no voo livre é necessário que a pessoa faça um curso básico de 6 meses, aulas práticas e teóricas, e posteriormente a isso ele é habilitado como aluno monitorado pelo instrutor, e a partir daí, depois de um período de 1 ano, ele já pode fazer os voos sozinhos, A Serra de Santa Helena hoje é um local de fácil acesso, a 15 minutos do centro, com 200 metros de desnível. A gente chama o local de rampa, é uma rampa baixa, mas que propicia voos muito bacanas. Vocês, eu vejo lá, vocês têm um equipamento, parece que cada um adquire seu equipamento, como é que é? Sim, durante o período do curso, você utiliza o equipamento da escola. Posterior ao curso, você adquire seu equipamento. Cada equipamento é de acordo com o peso de cada piloto e com o nível de pilotagem. Exemplo, se você ingressa hoje numa escola, você irá adquirir um equipamento nível A, uma homologação A. Por quê? Porque ele respeita muito mais o erro do iniciante. O controle do equipamento é um controle muito sensível, então você precisa de um equipamento que você tenha maior facilidade de pilotar. E com o passar do tempo, com a escolha que você vai fazer para o esporte, se você quiser fazer acrobacia ou voo de distância, você troca o seu equipamento, E de acordo com o que você vai aprendendo e com a experiência que você adquire. Porque tudo na vida é prática, Então, quanto maior a prática, você pode optar por trocar o equipamento ou continuar voando com uma gama maior de segurança,
né, com o equipamento de iniciante. Darlan, eu fico vendo ali, né? Vocês vêm, bate o vento, né? Já arma tudo ali, vocês saem. Já aconteceu de alguém cair? Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade, né? Tudo que você está lidando com uma força que a gente não controla, né? Eu costumo falar que a natureza nunca é uma ciência exata, né? E existe a possibilidade. Aqui em Sete Lagoas, a gente tem 25 para 26 anos de voo e ninguém nunca precisou acionar o paraquedas reserva que a gente usa. É um equipamento até de uso obrigatório também. Porém, pequenos acidentes, né? As fases mais críticas do esporte é a decolagem e o pouso. Não só como no voo livre, mas qualquer aeronave, qualquer coisa que voe, o período mais crítico é quando você está decolando e quando você está pousando. Né? Então, pequenos acidentes acontecem, sim. Né? Não é um esporte que eu vou te falar que é 100% seguro, porque é o que eu estou te falando, a gente lida com forças que a gente não controla. Mas quando você tem uma escola eficiente, instrutores eficientes, que têm noção do que estão transmitindo para o aluno, você se sente muito mais seguro para praticar. Né? Eu me formei na Escola Carcará, o instrutor Romero Azevedo e o Aldemar Barbosa Júnior, o Zico. Fica aqui? Carcará é uma escola aqui de Sete Lagoas, a escola que eu me formei, e que 80% dos pilotos daqui de Sete Lagoas foram formados nessa escola. Começamos, eu fui um dos primeiros alunos da escola há 8 anos atrás. Hoje a escola tem mais de 70 alunos formados. Tá? Que bom, hein? Então esse risco pode... E como é que é? Vocês interagem, vocês vão para outros locais também? Outras pessoas vêm para cá? Existem... Onde que é os principais pontos de voo? A família do voo livre, como é um esporte mais limitado, são poucas pessoas que praticam. Hoje, até não, tem um número maior, mas é quase todo mundo que conhece todo mundo. Então a gente viaja, tem lugares como Governador Valadares, que é o Havaí do voo livre, top, né? Araxá, que é um local muito bacana para se voar, a própria Serra da Moeda, aqui em Brumadinho, próximo a Belo Horizonte, é extremamente legal também. E a gente costuma fazer umas incursões aí para lugares que as pessoas nunca voaram, né? Por exemplo, o Morro da Garça, que é uma cidade próxima a Curvelo, uma cidade pequena, com 2.000 para 3.000 habitantes, que tem uma montanha lá que é um local magnífico. A montanha parece uma pirâmide no meio do nada e tem uma energia, assim, um lugar muito legal. E nós fomos os primeiros, os alunos, né? Na época que a gente foi da primeira vez, eu era aluno da Escola Carcará e fomos os primeiros a voar lá. Né? Fizemos um voo também numa região chamada Abelha de Cima, que é a região de Santana de Pirapama. Também fomos os primeiros a voar lá, locais onde ninguém nunca voou. Então, assim, a gente interage. E outras pessoas também vêm para cá, né? Esse final de semana teve com a gente aqui um piloto do Mato Grosso, de Cuiabá. Ele utiliza uma Kombi e sai percorrendo as rampas com um projeto fotográfico chamado Nas Asas de Ícaro. Depois, quem quiser seguir o Instagram é @nasasasdeícaro. Tem fotos muito legais do esporte. Ele passa por vários locais do Brasil, fotografando as rampas e os pilotos e a atividade esportiva do voo. Darlan, na questão de segurança, né? Quais que são os pontos principais que tem que se tomar cuidado para o voo livre? Na minha percepção, Santiago, você precisa entender primeiro como é que o ciclo da natureza funciona. Por quê? Porque a gente utiliza as bolhas de ar quente que sobem. A gente copia o voo do urubu. Né? O urubu ele gira na bolha de ar quente para ganhar altura e a gente faz a mesma coisa. Né? E a natureza está o tempo inteiro conversando com a gente. Ela está te falando, te dando sinais o tempo inteiro de como está o dia, como está o vento, como estão as nuvens. Né? Então, na minha percepção, você precisa primeiro entender isso. Posto que você entendeu isso, a gente parte para o equipamento. Você precisa utilizar um equipamento que seja de acordo com o seu nível de pilotagem. Não adianta nada eu, que sou um piloto de final de semana. Eu tenho 8 anos de voo, mas com exceção do horário de verão, que a gente às vezes consegue sair do trabalho e ainda pegar umas 2 horas de luz e fazer um voo à tarde, eu voo praticamente finais de semana. Então não adianta nada eu querer pegar um equipamento de nível de competição hoje e ir para uma competição. Fatalmente eu vou me envolver num acidente. Por quê? Porque um equipamento desse de competição, ele precisa que o piloto voe todos os dias. Precisa ser um cara que faz só isso da vida.
né, que é piloto profissional, que participa de campeonatos, né? Então, esses são os quesitos de segurança. É você respeitar a natureza em primeiro lugar, porque é ela que decide o dia que a gente vai voar ou não, né? Você respeitar o seu limite, você respeitar o limite do seu equipamento, né? Você respeitando esses 3 pilares, você vai conseguir passar o resto da vida voando sem... Eu vejo que vocês geralmente descem quase que no mesmo local. Sim. Aquilo ali é um treinamento, tipo assim, você consegue mesmo descer no local que você quiser? Como é que funciona? Como é que é a pilotagem lá em cima? Aqui em Sete Lagoas existe esse fenômeno, né, que é chamado gradiente de vento, que a gente consegue sair da serra e pousar lá em cima mesmo. Né? Isso raramente acontece em outros lugares. Isso é um presente que a natureza deu pra gente, né? Em outras rampas, por exemplo, o Governador Valadares, o Pico do Ibituruna, ele tem 1000 metros em relação à cidade, né? Porque existem duas medidas. A Serra de Santa Helena está a 1020 metros a nível do mar e a 200 e poucos metros em relação à cidade, em relação ao ponto do pouso nosso lá embaixo, né, na verdade. Então, esse gradiente de vento faz com que a gente consiga pousar lá em cima da serra mesmo, quando o vento está mais forte, quando ocorre uma maior sustentação. Agora, quando está mais fraco, a gente pousa lá embaixo mesmo, né, e acaba sendo um treinamento também para o pouso, né, para quando a gente for voar em outros lugares que não permitam que se pouse na rampa, a gente poder pousar lá embaixo. Qual a sensação quando está voando? É um esporte muito, muito contemplativo, muito meditativo. Você consegue passar, se o voo for 2, 3 horas, você consegue passar 2, 3 horas pensando somente naquilo. Você não pensa em nada, no trabalho que você tem que fazer, no boleto que você tem que pagar, em nada. Você pousa com a cabeça tranquila, desestressa, porque assim, se eu ficar falando aqui o resto do programa da sensação, eu não vou conseguir te explicar. Você tem que voar para você saber. Cada pessoa vai interpretar de uma forma. Digamos que você vira um pássaro. Quase. Ô Darlan, quem quiser conhecer esse grupo seus aí, qual que é o contato? Como encontrar vocês? Serra de Santa Helena. Não, né? Mas diga assim, às vezes tem uma pessoa que quer entrar na internet, quer ver alguma coisa. Sim, existe a página no Facebook, né? Ela é até gerenciada por mim, que é o Clube de Voo Livre de Sete Lagoas. Tá? Só entrar lá, mandar uma mensagem pra gente que a gente responde. Existe a modalidade de voo duplo, né? Se você quiser somente fazer um voo, não quiser ingressar no esporte, mas quiser sentir a sensação. A pessoa não precisa saber nada. Não, você vai com um instrutor, né? Eu não sou instrutor, eu não faço voo duplo, mas existem pessoas lá extremamente qualificadas para fazer esse voo, como o próprio Romero, que foi meu instrutor, o Arnaldo, que é um grande amigo, o Edinho, que é filho do Romero também, que é piloto de voo duplo. Né? Então, são pessoas capacitadas para levar o passageiro com o menor risco possível. Né? Que bom. Tá aí, ó. Você se interessa por voo livre, Sete Lagoas, né? Tem essa grande opção, até como opção turística também, né? Subir na Serra de Santa Helena, fazer um voo duplo, sem conhecer nada e experimentar a sensação de ser um pássaro por um dia, né? Seria muito bom. Ainda vou fazer ele a convite do Darlan, já me convidou várias vezes, não tive coragem ainda, né? Mas um dia eu chego lá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho, no segundo bloco, vamos falar um pouco sobre marketing digital, tá? Já já a gente volta. Já estou de volta com o nosso programa Santiago Entrevista. Nós estamos conversando hoje com o Darlan, ele que, além de ser um esportista, né? Falamos aí no primeiro bloco, faz a prática do voo livre na cidade de Sete Lagoas, também em outras cidades. Estamos agora nesse segundo bloco aqui para falar sobre marketing digital, sobre rede social, né, sobre esse trabalho de publicidade. Darlan também é um grande publicitário, ele é uma pessoa super criativa, a gente conhece o trabalho dele e vamos aproveitar um pouco da experiência dele para a gente entender um pouco quais os melhores caminhos para se dar bem na internet. Você sempre também com esse trabalho, né, Darlan? Sempre dando assessoria para as pessoas. Eu percebo alguns trabalhos seus muito atualizados e, acima de tudo, você caminhando para a rede social cada dia mais forte. Hoje, como que você vê essa transformação da publicidade que era, né, digamos, vamos falar de um termo bem apropriado, né, que era no papel, que foi para o digital?
O que você vê dos prós e contras dessa transformação? Santiago, eu entendo a publicidade, a propaganda, né? Da mesma forma que era feito lá na época da Segunda Guerra Mundial. A gente só mudou o meio, né, com que tudo é divulgado. Antes você estava passando na rua, a pessoa te entregava um panfleto, um flyer, né, com um cardápio de uma pizzaria ou de uma lanchonete. Hoje eles te enviam por WhatsApp, né, te enviam no Instagram, no Facebook, postam, né? Então, assim, na minha opinião, só mudou o meio, né? A propaganda continua da mesma forma, continua incisiva, continua por vezes perturbatória com as pessoas, né? E o que mudou foi isso, o meio de como veicular. Mas em suma, não mudou tanto assim. Você consegue atingir o mesmo número de pessoas com um gasto menor, né? Se você for pensar em gasto, o seu gasto é menor, né? Porque antes, além de criar o material, você tinha que imprimir, né? Você tinha que gastar papel, tinta, hora homem, máquina, né? E hoje não, hoje você pode criar isso e distribuir nas suas redes sociais, que às vezes você consegue alcançar até muito mais do que você ficar panfletando ou entregando um folder ou alguma coisa assim, né? Eu vejo um ponto positivo nisso, que você acaba economizando, né? Papel, você economiza energia, né? O ser humano criou um lugar meio mágico chamado lixo, né? E se a gente for pensar no desperdício que a gente tem hoje de papel, de plástico, de embalagem, né? Você pega tudo aquilo ali, jogou no lixo, pronto, acabou. Mas e daí? Para onde que isso vai, né? Imagina uma gráfica, né? O nível de contaminação de água que uma gráfica gera, né? Você sabe disso melhor do que eu, né? Metais pesados nas composições dos produtos. E será que existe uma legislação ambiental que fiscalize isso, né? Nesse sentido, eu acho que foi... Lei pode até, às vezes, que exista. Existe, mas o difícil é ela ser aplicada, né? Agora, nessa coisa de internet hoje, para quem quer se dar bem, para quem quer, tanto na parte pessoal, né, de fazer um marketing pessoal, como para a empresa, o que está mais na frente, né? O que está mais em voga? Eu enxergo... São várias ferramentas. São várias ferramentas, né? Hoje você tem possibilidade de tudo, de vídeo, de áudio, podcast, vídeo, foto, blog, texto, enfim. Você pode agrupar todas as formas de comunicação e distribuir de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida e com uma abrangência muito maior, né? Mas eu entendo que você sendo profissional ou produto, né, eu entendo que a geração de conteúdo de valor agregado é muito mais interessante do que você querer vender seu produto o tempo inteiro, né? Isso aqui é uma coisa mais chata do que você abrir um vídeo, posso falar no YouTube, por exemplo, né? E no meio do vídeo você tem um comercial, né? Uma propaganda. É chato, tá? Às vezes você está querendo ver, você abre o Instagram, você quer ver as fotos, aí você tem vários links patrocinados, né? As ferramentas migraram para isso, para gerar receita também, né? O próprio YouTube já te oferece uma versão premium, que você pode assinar e pagar uma taxa por mês e não ter mais anúncio, né? Mas é muito chato você ver isso. Então eu acredito nessa questão de você criar conteúdo de valor agregado, né? Por exemplo, se você trabalha com produto para beleza, né? Crie ferramentas que não vão ficar oferecendo o tempo inteiro para o seu cliente o seu produto. Ofereça sim o produto, porém crie textos, vídeos, podcasts que deem dicas para o seu cliente de como usar o produto da melhor forma, né? Insira o seu produto no meio da informação, né? Por exemplo, se você tem um pet shop, uma clínica veterinária, eu vou fazer uma propaganda aqui, vou utilizar do seu espaço. A minha noiva tem uma clínica veterinária e um pet shop, e a gente fala muito disso. Eu faço para ela o gerenciamento do Instagram, e a gente faz muito isso, dá muita dica, muita informação para as pessoas, né? E aliado a isso, a venda do produto, a venda do serviço. Quase que é aquela antiga mensagem subliminar. É mais ou menos por aí, né? Não chega a ser tão na cara assim da mensagem subliminar, mas é mais ou menos por aí, né?
criar um conteúdo interessante, porque as pessoas já estão saturadas. Eu mesmo já estou saturado eu trabalho com isso, mas estou saturado de ver propaganda, de ver anúncio, toda hora a mesma coisa, entendeu? Então você precisa, para você se diferenciar dos demais, você precisa ter um conteúdo interessante, buscar um profissional que saiba fazer, né? E não porque o sobrinho da tia do fulano lida muito bem com o computador. Não quer, se ele tudo bem, pode lidar muito bem, mas não quer dizer que ele vá saber traçar uma estratégia para você. Dessas ferramentas de rede social, Facebook, Instagram, tem o Twitter, tem o YouTube, você indica o que para quem? Como é que funciona isso? Se eu for te falar da parte técnica, eu indicaria primeiro o YouTube, né? A gente tem um problema muito sério de, por exemplo, o Twitter, né? Texto, blog, as pessoas não gostam de ler, né? Então o audiovisual ele te impacta de uma forma muito mais interessante. E se você for pesquisar na área técnica, toda vez que você pesquisa algum assunto, as primeiras coisas que estão indexadas no Google são os vídeos. Não sei se você já observou isso, Verdade. mas então comece por lá e migre para as outras plataformas, né? Esses grandes YouTubers, né? Os caras não vendem nada, estão vendendo ali a ideia deles, né? Por exemplo, o Whindersson Nunes, que é um dos maiores do Brasil, né? Ele começou no YouTube e migrou para as outras redes, né? Na própria descrição lá dos vídeos tem as outras redes, né? Para vender ingresso, para informar outras coisas, até para mostrar um pouco da vida particular do cara, né? Que infelizmente as pessoas às vezes gostam muito de acompanhar esse tipo de coisa, né? Então assim. Mas o ideal é a pessoa ter uma rede social dessas ou ela está em todas ou em algumas? Você precisa ter o seu mix, né? O seu pacote. Mas aí é identificar o seu público e o que o seu público gosta mais de ver, né? Cada uma tem um papel diferente. O Instagram é uma coisa mais instantânea, né? Ele mudou muito desde a primeira versão do aplicativo até hoje. Hoje você tem diversas ferramentas, inclusive ferramentas de venda, ferramenta de vídeo, como o IGTV, né, do Instagram. Antes era somente postagem de fotos, né? O Facebook, eu vejo que ele já está começando a cair num processo de orkutização, né? Eu não sei se você lembra, na época que a gente começou a trabalhar com isso, estava surgindo o Orkut, né? Você só entrava se você recebesse um convite, né? E depois virou arroz de festa, né? O Facebook lá vai para o mesmo caminho, né? Apesar das mudanças que a equipe tem feito, né? Eles só vem piorando a plataforma. Cada dia que passa você vê menos conteúdo, você consegue alcançar menos pessoas. Por quê? Porque eles estão interessados na venda de impulsionamento, né? E o engraçado é que o Instagram e o Facebook é do mesmo dono, né? Sim, é do mesmo dono. O WhatsApp também, né? Então são propostas completamente diferentes. Agora, é importante a pessoa que quer ter mais de um, ela tem que ter um profissional por trás, né? É necessário um profissional. Não só que entenda de como manipular aquilo, mas de como colocar a sua imagem ali de uma forma interessante, né? Porque cada um tem uma particularidade técnica, né? Dependendo do formato do vídeo que você fizer, ele não vai ficar legal no YouTube, as imagens pro Facebook, pro Instagram. E não só isso, né? Você saber entender o público, identificar o que o público quer e criar uma estratégia interessante, né? Pelo que você está falando, veja se eu estou certo, então. Hoje, os dois que a gente pode considerar mais fortes, então, é o Instagram e o YouTube? Sim. Eu colocaria primeiro o YouTube e em segundo o Instagram. Né? Até porque o YouTube ele tem a linguagem que mais chama atenção, que é o vídeo. Sim. Né? O Instagram, mais rápido. A coisa instantânea. Né? O Facebook hoje está servindo para a mesma coisa da antiga teoria das balas mágicas, né? De espalhar boatos, né? Essas fake news que a gente vê hoje, né? Que, assim, eu não gosto desses termos em inglês, a gente fala português, né? Eu lembro muito do Ariano Suassuna falando que ele fala e-mail, né? Ele escreve e-mail, ele não fala e-mail, né? Ele fala muito isso. Então, se a gente fala português, não tem necessidade nenhuma de você utilizar esses termos em inglês. Por que não falar notícia falsa, né? E é igual lá atrás, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando usavam essa estratégia de falar dos alemães, né? Que eles faziam coisas horrendas e que o alemão comia criancinha e tal, essas coisas assim. Estão fazendo a mesma coisa hoje, né?
Porque hoje a facilidade de manipulação que você tem é muito grande, né? Você com um celular, um pouquinho de tempo que você tiver ali, você manipula um vídeo, áudio, texto e infelizmente as pessoas acreditam, né? Você recebe uma notícia hoje, você vê ali falando que a folha da mamona cura o câncer, você passa para sua mãe, para sua tia, para todo mundo, sem nem sequer verificar se aquilo procede. Pois é, Darlan, mas nesse sentido, então, o YouTube está mais, o Facebook está mais propenso à notícia falsa do que os outros. O que eu tenho analisado é isso, né? O que eu tenho visto é isso. E o Instagram já é mais a questão da foto, né? Da imagem rápida, né? Da imagem rápida e do vídeo rápido, né? Então você não tem tanto tempo de ficar criando muita coisa, de ficar colocando muita coisa ali. E assim, os públicos são bem diferentes, né? Do Instagram pro Facebook, são camadas sociais diferentes, né? Pois é, tá aí. Nossa ideia aqui não é te dar uma aula, não, né? Porque o tempo é curto. Mas te passar assim um pouco de entendimento, né, de um profissional para que você possa se dar bem também na internet e também, por que não, né, para se cuidar também, para não entrar na onda errada, né, porque a internet é cheia de ondas. E eu quero agradecer você, Darlan, porque o Darlan realmente conhece, trabalha com isso, vive disso e é muito importante a gente trazer pessoas profissionais para a gente poder entender. Eu tenho conversado com muitas pessoas e acaba que está chegando realmente nas ideias aqui do Darlan, né? A questão do vídeo, né, em primeiro lugar, a questão da rapidez também, né? Nós tivemos um programa anterior aqui que disse que o tempo, né, do olho humano agora já passou para 5 segundos, que é a atenção que ele tem. Então, assim, acaba que se você for pensar bem, não fique pegando coisa demais para você não ficar perdendo muito tempo também na sua vida, porque vale a pena também às vezes sair da internet para fazer uma caminhada, para bater papo com os amigos, né? Para jogar uma partida de futebol, para ir num shopping, um voo de parapente, né? Para curtir a vida, para fazer um voo livre, né? Por que não? Darlan, muito obrigado, sucesso para você no seu voo livre e também no seu trabalho lá. Santiago, eu que agradeço. Deixar só uma frasinha que eu gosto muito dela, o Pierre Levy, que é um grande filósofo aí da tecnologia, né, dessas tecnologias novas que estão surgindo, ele fala que a gente chegou na era do apertar de botões e não sabe o que fazer com ela. Então as pessoas precisam pensar muito se realmente isso vale a pena, né? Se vale a pena mais você passar mais tempo num celular, no smartphone, num computador, ou do que com sua família, de aproveitar momentos assim, né? Eu trabalho com isso, mas eu defendo que você precisa ter um momento offline para curtir muita coisa boa. Isso aí. Tem por aí. Ok, muito obrigado, sucesso para você, um abraço para você. Voltamos na próxima semana com mais um Santiago Entrevista. Até lá então.